Se você tem um negócio e quer aprender a anunciar na internet para que você possa criar anúncios que atraiam clientes novos para o seu negócio todos os dias, fica comigo nesse tutorial sobre o Google Ads. Eu vou estar te ensinando como você criar anúncios na rede de pesquisa do Google, o maior buscador do universo. Hoje em dia, quando alguém precisa de algum produto, algum serviço, ele vem no Google e faz uma pergunta ao Google. Ele faz uma busca. Se você quiser, por exemplo, um pediatra. Então, o Google vai mostrar alguns chamados anúncios patrocinados. Esses anúncios patrocinados são anúncios pagos, ou seja, as pessoas pagaram para aparecer no Google. Então, já de antemão a gente observa que o anúncio patrocinado, ele geralmente leva para um link, né? Ele leva para um site, um endereço externo. Ele tem título, ele tem descrição e ele pode ter outras informações também nesses anúncios. Então, é importante que você aprenda a criar anúncios na rede de pesquisa do Google, porque existem diariamente centenas de pessoas pesquisando sobre o produto que você vende, sobre o serviço que você presta. E se essas pessoas não te encontrarem no Google, é claro que, provavelmente, se elas não te encontram, elas não vão comprar de você. Elas não vão contratar o seu serviço. Então, se você é um advogado, se você é um pedreiro, se você é um eletricista, por exemplo, se você tem um guincho, tem uma loja de lavagem de estofados, é importante que você esteja presente no Google. Então, observe aqui, não tem um anúncio pago de eletricista na minha região. Então, provavelmente, o eletricista que estivesse anunciando seria o primeiro a aparecer aqui, já que não tem nem concorrência. Por aí você tira como as pessoas ainda não anunciam na rede de pesquisa do Google. Eu quero contratar um eletricista para resolver um problema elétrico em minha residência e eu não encontro um anúncio de um eletricista no Google. Se o único eletricista estivesse anunciando, ele iria aparecer aqui, na primeira página do Google, porque não tem nem concorrência. E um dos fatores que fazem com que o anúncio apareça ou não é a concorrência. E essa concorrência vai depender de verba, vai depender do índice de qualidade, são fatores que eu aprofundo mais no meu curso sobre Google Ads. Mas veja a importância de você anunciar o seu negócio no Google, tá? Vamos, outro exemplo aí, eu quero limpeza de estofado. A limpeza de estofado já aparece, alguns anúncios patrocinados, tá vendo? Então apareceram aqui 3 anúncios. É claro, o primeiro anúncio ele tem mais de 70% de chances de ser clicado. Então mais de 70% das pessoas clicam apenas no primeiro anúncio. Por isso que é importante você otimizar o seu anúncio para que o seu anúncio apareça nas primeiras colocações do Google, tá? Então vamos lá, como é que a gente cria o nosso anúncio no Google? Para isso nós precisamos de uma conta no Google Ads. Tá? Então eu vou clicar aqui, conquiste mais clientes com publicidade online para acessar a minha conta no Google Ads. Eu vou acessar a minha conta. Eu vou escolher aqui uma das minhas contas teste, tá? E estou logando no Google Ads. Então essa é a carinha do Google Ads. Eu não vou me ater a detalhes, porque meu objetivo principal é fazer com que você crie o seu primeiro anúncio, certo? O quanto antes, porque existem muitas pessoas que não estão anunciando na sua localidade, então você tem que anunciar no Google tanto o quanto antes. Então eu vou trabalhar o anúncio de uma forma genérica e no curso eu aprofundo mais para que a gente possa de fato otimizar e ter um anúncio campeão para ocupar sempre as primeiras posições do Google. Então eu vou aqui em nova campanha, e eu vou escolher uma campanha. Existe aqui a possibilidade, né? Você pode ler aqui depois, de escolher uma campanha focada em vendas, focada em lead, em gerar tráfego para o site. Então, existem já algumas pré-definições. Eu vou escolher uma campanha sem meta
E observe que é através do Google Ads que vocês podem, por exemplo, anunciar no YouTube, e eu vou estar criando também futuramente um tutorial sobre como anunciar no YouTube, como criar vídeos de anúncio que impactam de forma muito barata e constante os seus clientes. Mas hoje em dia nós queremos criar uma campanha de pesquisa, que é aquela campanha na qual a pessoa pesquisa um termo no Google e o Google mostra algumas empresas, né, que trabalham com aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Então eu vou em campanha de pesquisa. Uma vez selecionada a campanha de pesquisa, eu clico em continuar. Tá? E aí ele me pergunta se eu quero levar visitas para um site, e eu vou ter que colocar o endereço do site, ou se eu quero receber ligações telefônicas. Se você não tem um site, pode ser uma opção, né, no anúncio ter lá o número de telefone para que o cliente ligue para você. Você é um escritório de advocacia, você é um médico, geralmente o médico trabalha muito com agendamento via WhatsApp, então vocês podem, uma clínica, você é um eletricista, você pode simplesmente, né, escolhe o país, Brasil, né, e aí digita o seu número de telefone com o DDD, o Brasil já puxa o DDI, e aí você escolhe ligações telefônicas ou site. Então vamos deixar ligações telefônicas aqui. Tá? Eu preciso dar um nome para a campanha. É importante você dar um nome de campanha que você não confunda, né? Porque futuramente você pode estar criando várias campanhas e não deve confundir uma campanha com a outra. Eu vou iniciar uma nova campanha, tá? E aqui ele já pergunta se a gente quer trabalhar com métrica de conversão ou outra métrica. Eu oriento você a começar com clique, porque se você não tem conversão ainda, se você nunca realizou uma venda através do Google, ele não identifica o que é uma venda, ele não sabe o que é uma venda para você. Uma venda para você é o quê? É a pessoa clicar no seu site, é comprar no seu site, ela ligar para você. Como ele não tem essas métricas ainda, se você clicar em conversão agora, você pode não ter um bom resultado. Então, seleciona clique, certo? Você quer focar em clique, e eu oriento também você definir um limite máximo de custo do clique. Então, vamos supor que você está disposto a pagar no máximo R$2 pelo clique, R$1, R$1,50. Então, isso é importante porque raro, mas pode acontecer de um clique custar R$50, R$100. E nem sempre você está disposto a pagar isso por um único clique. Então, estabelece um limite máximo. Cuidado para não estabelecer um limite muito baixo, porque lembra que o que faz a pessoa aparecer no Google é um leilão. São as pessoas que estão dispostas a pagar mais para poder aparecer nos primeiros lugares. Então, se você coloca um valor de clique muito baixo, você nem participa do leilão, porque você não tem verba suficiente. O ideal é você ir aqui, por exemplo, em ferramentas, tá? Deixa eu até já mostrar isso aqui, para a gente ir subindo um pouco o nível da aula. É claro que no curso, né, sobre Google Ads, eu vou aprofundar muito mais, a gente não tem tempo agora, mas eu já quero começar a subir um pouco o nível com você agora. Então eu vou aqui em ferramentas, planejador de palavras-chave, tá? E dentro do planejador de palavras-chave eu vou pesquisar, né, volume de pesquisas e previsões. Então eu vou pesquisar, vamos supor que eu queira anunciar para advogado trabalhista. Então eu quero ver mais ou menos quanto está custando um clique para essa palavra. Então observo aqui que advogado trabalhista, o clique está entre R$ 3,93 e R$ 9,70. Então se eu colocar uma verba de 2, né, uma verba limitante de 2, muito provavelmente eu não vou aparecer. O meu anúncio não vai aparecer. Então o que é que eu quero? Eu vou colocar aqui uma média, o mínimo é 3, o máximo é 9, eu vou colocar uma média de R$ 5,00, que eu estou disposto a pagar R$ 5,00 por um clique. Tá? Então eu clico em próximo, e aqui ele pergunta onde eu quero aparecer. Eu aconselho você a clicar em escolher redes, e depois desmarcar incluir parceiros de pesquisa do Google, incluir rede de display do Google. Parceiro de pesquisa são aqueles sites que mostram os resultados de busca do Google. Então, geralmente a pessoa está no Cifra Club, por exemplo, e faz uma busca e aparece resultados de busca do Google. Só quem está no Cifra Club, ele está procurando músicas, cifras.
Então, ele não está com intenção de compra. E como o objetivo da rede de pesquisa é trabalhar a intenção de compra do usuário, é quando o usuário procura alguma coisa que ele tem interesse em adquirir, então, para não gastar verba à toa, eu desmarco esses dois, tá? Então, eu desmarco tanto incluir parceiros, quanto aparecer na rede de display também, porque futuramente eu posso criar uma estratégia, um anúncio só para a rede de display. Então, eu gosto de segmentar bem a estratégia de cada anúncio. Outra característica importante que você tem que atentar são os locais onde os seus anúncios irão aparecer. Isso é de fundamental importância. Isso faz parte da segmentação e isso vai ajudar você a não jogar dinheiro fora. Tem muitas pessoas que criam um anúncio, por exemplo, no Instagram daquela maneira fácil, né, pelo próprio Instagram. E aí não segmenta nenhum local. Então o Instagram às vezes vai mostrar o anúncio em cidades no qual a pessoa não atende, onde ela não atua. Então você vai estar jogando dinheiro fora. Então, segmentar o local onde o seu anúncio vai ser mostrado é de fundamental importância. Eu quero que mostre o meu anúncio em todas as cidades do Brasil? Se sim, eu marco sim. Nem sempre, mesmo que eu trabalhe com e-commerce e eu atenda todas as cidades do Brasil, nem sempre é interessante marcar todas as cidades. Por quê? Porque eu tenho uma verba limitada. E se eu pulverizo essa verba limitada em um grande número de cidades, eu diminuo a minha eficiência, eu diminuo a minha conversão. Eu aumento o custo por venda. Então, o ideal é o quê? Como eu tenho uma verba limitada, o ideal é eu focar naquelas regiões onde eu consigo ter uma entrega mais rápida, onde eu consigo atender melhor o meu cliente, onde eu tenho um custo de envio mais baixo. Tá? Então, eu vou focar nas regiões mais estratégicas para mim. Eu vou direcionar o meu capital de verba de anúncio para as regiões que são melhor otimizadas para o meu negócio. E aí, o mais importante, inserir outro local, tá? Eu quero colocar um local personalizado, por exemplo, vamos supor que eu atenda Salvador, Bahia. Então, eu escolho Salvador, Bahia. Então, meu anúncio vai aparecer para as pessoas de Salvador. Eu atendo São Paulo. São Paulo, estado, eu atendo todo o estado, ou eu atendo algumas cidades. Então, vamos supor que eu quero escolher São Paulo Estado. Então, eu vou alcançar aproximadamente 50.400.000 pessoas, tá? Então, eu vou colocar São Paulo Estado. E eu posso aqui excluir algumas cidades. Vamos supor que eu quero excluir São Paulo Capital. Então, São Paulo Cidade, eu quero excluir. Então, olha o poder da segmentação. Eu estou dizendo para o Google, mostre meus anúncios para as pessoas que moram no estado de São Paulo, mas exclua, locais excluídos, as pessoas que moram em São Paulo, capital. Então, eu vou direcionar minha verba publicitária para os locais onde eu tenho maior chance de vender, que é o interior de São Paulo e não a capital. Então, eu marco São Paulo Estado, mas excluo a capital. Então, ele vai mostrar apenas para as outras cidades de São Paulo, tá? Então, voltando aqui, a gente pode escolher, por exemplo, Distrito Federal, tá? Então, Distrito Federal, Estado, eu vou em meta, escolho, né? Ou eu posso escolher também a questão de proximidades, né? O que é que tem próximo aqui? Tem alguma coisa que me atraia, além do Distrito Federal, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos fechar isso aqui. Eu vou voltar para São Paulo, tá? Então, vamos colocar São Paulo. Para eu mostrar outra coisa interessante aqui. Então, definir São Paulo. Eu vou colocar São Paulo cidade, tá? E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Clicando em opções de local, existe a possibilidade de presença ou interesse, tá? Ou apenas presença. Por que isso é importante? Tá. Se eu sou uma rede de hotéis, por exemplo, eu trabalho com hospedagem, eu quero que o meu anúncio apareça para quem está presente em São Paulo e exclua quem está fora, mas tenha um interesse, demonstre um interesse de pesquisa por São Paulo, ou eu quero que ele apareça por os dois. Então, assim, é natural que a pessoa que mora em outros estados, em outras cidades, quando vai para São Paulo, ela precisa se hospedar em São Paulo. Então, quando alguém pesquisar hospedagem em São Paulo, mesmo que ela não esteja em São Paulo,
eu quero que o anúncio apareça. Então, eu vou colocar presença ou interesse, porque ela demonstrou interesse na cidade de São Paulo. Na busca, ela demonstrou interesse, hospedagem em São Paulo. Se eu marcar apenas presença, se alguém pesquisar hospedagem em São Paulo e essa pessoa estiver em São Paulo, o anúncio vai aparecer para ela. Mas se ela não estiver em São Paulo, o anúncio não vai aparecer. Então, muito cuidado com segmentação de local. Ele te dá um poder monstruoso de você entregar o anúncio para as pessoas no local correto, as pessoas que tendem a consumir de você, mas cuidado com esses detalhes. Agora, eu sou uma loja física, eu sou uma padaria, eu sou um supermercado, eu sou uma loja de roupas que não vende online. Eu preciso que a pessoa vá até o meu estabelecimento. Então, eu vou marcar apenas presença, porque eu não quero gastar um clique, gastar dinheiro com a pessoa que mora fora de São Paulo, pesquisando o meu anúncio aparecendo para ela, ela vai clicar, mas eu não vou poder vender para ela porque eu não faço venda online, eu não sou e-commerce, eu não vou ter como entregar essa mercadoria, eu só sou loja física, então eu quero que meu anúncio apareça apenas para quem mora na cidade de São Paulo, porque eles que vão se dirigir até minha loja e realizar uma compra. Mas no caso de quem trabalha com entregas, hospedagem, então eu tenho que deixar interesse de busca sim, perfeito? E existe também a questão de pesquisas avançadas, tá? Onde eu posso definir por local, inclusive eu posso adicionar CEPs e posso definir por raios também. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar novamente São Paulo. Tá? Vamos pegar aqui Vila Água Funda de São Paulo. Tá? Eu posso definir, eu vou colocar em quilômetro, vamos supor que eu sou um delivery, né? Eu trabalho com delivery de comida, eu sou uma pizzaria, e eu faço uma entrega em um raio de 5 quilômetros desse endereço. Então, aqui está marcado um raio de 5 quilômetros desse endereço para eu fazer a entrega. Tá? Na realidade, vamos editar aqui 5 quilômetros. Tá? Pronto, então defini o raio. Então, esse é o meu raio de entrega. Quando as pessoas pesquisarem por mim, o meu anúncio só vai aparecer para as pessoas que estão localizadas nesse raio de entrega. Porque eu não entrego em outra localidade. Se a pessoa estiver aqui em Itaim Bibi e pesquisar sobre pizzaria, o meu anúncio não vai aparecer, porque eu não entrego em Itaim Bibi. Ou Jardins, por exemplo, ou Vila Prudente. Então, quando as pessoas estão fora desse meu raio de entrega, o anúncio não vai aparecer para elas. Então, a importância de trabalhar com raio, principalmente para quem faz entrega de delivery, tá? E você pode trabalhar com local também adicionando CEP. Então, aqui você pode adicionar os CEPs das regiões de entrega. Então, vamos cancelar e vou avançar aqui. Tá? Idioma, eu gosto de deixar todos, eu gosto de deixar inglês, português e espanhol. Isso não vai influenciar porque é o idioma do navegador, tá? Não é o idioma que a pessoa fala. Às vezes tem pessoas que usam o navegador com idioma inglês e ela mora no Brasil. Então lembra que a gente segmentou aqui, ó, não confunda. A segmentação que a gente fez foi São Paulo, cidade, São Paulo capital. Então o anúncio vai aparecer para as pessoas que moram em São Paulo capital. O idioma do navegador, independente de que o navegador dela é inglês ou português, o anúncio vai aparecer. Né? Evoluindo aqui a questão de segmentação de público-alvo. Isso aqui eu vou aprofundar no curso, tá? E é importante você saber isso até para a questão de remarketing, por exemplo. Quando a gente vai trabalhar com remarketing, a gente usa segmentos combinados e segmentos dos seus dados. Então, são aquelas pessoas que interagiram com o seu site, que interagiram com o seu canal do YouTube, que assistiu algum vídeo seu no YouTube, tá? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão. Mas vocês podem também, por exemplo, vamos voltar aqui, você já pode, a depender da sua estratégia, do seu público, você já pode começar uma segmentação aqui, ó. Então, quem são eles? Aqui a gente já tem informações demográficas. Status parental, status civil, ele é solteiro, ele é casado. Então, às vezes é uma loja que vende roupas para pessoas casadas, tá? Status parental, por exemplo, ele é pai e mãe, tá? Bebês de quantos anos? Eu tenho uma loja de criança que vende confecção para bebês. Bebês de 0 a 1 ano, de 1 a 3 anos, então essas segmentações são muito importantes a depender do negócio que você atua. Então é importante você estar vendo detalhadamente aqui, tá? Eu trabalho com roupas de adolescente de 13 a 17 anos, então, eu selecionei aqui, tá? Então,
o Google vai mostrar meu conteúdo apenas para essas pessoas que teoricamente têm filhos de 13 a 17 anos. Ensino, ensino universitário, ensino fundamental. Eu quero anunciar para pessoas que estão empregadas em que setor, tá? A pessoa que trabalha no setor médico, de construção, de educação. Então é importante essa questão de segmentação. E grupo de afinidades também, tá? Pessoas que têm interesse em determinados tópicos, em alimentação, tá? Pessoas que têm interesse em finanças. Eu trabalho com consórcios, tá? Eu trabalho com produtos de beleza, então eu quero anunciar para pessoas que têm um interesse em beleza e bem-estar. Eu vendo computadores, então vai destrinchando a segmentação. Nesse caso, nós não vamos usar a segmentação, tá? Porque nós vamos trabalhar com palavra-chave. Então, vou voltar aqui. E pode deixar a segmentação em si, né? Caso você escolha alguma segmentação, para ele restringir. Já que você está segmentando, você quer restringir o alcance, tá? E aqui tem mais algumas configurações, algumas são importantes, tá? Otimizar os anúncios de melhor desempenho, sim, porque eu posso criar vários anúncios, né, dependendo de minha estratégia, e eu quero que o Google ele mostre os anúncios que estão performando melhor, e os anúncios que têm maior chances de receber cliques. Eu posso colocar uma data de início e de término, isso vai depender de sua estratégia, você pode deixar uma data de início sem data de término, ou se você tiver uma campanha, for uma campanha pontual, que você tem um início e um fim, então você vai definir aqui quando a campanha começa e a data, né, que essa campanha vai terminar, tá? Além disso, a gente tem aqui também, ó, programação de anúncios. Isso aqui é de fundamental importância também para você não jogar a verba fora. Porque imagine que você é uma empresa de delivery e você faz entregas, você funciona só de 8 às 18. E você não funciona nos finais de semana, então você vai colocar de segunda a sexta, de 8, certo? 8, Bruno, aqui, de 8 às 18. Olha que coisa legal. Se a pessoa veio, se o seu anúncio aparecer às 19 horas, ou aparecer no sábado e no domingo, e a pessoa clicar, você vai estar pagando pelo clique e você não vai realizar a venda porque o seu estabelecimento está fechado. Então você não tem interesse de aparecer 24 horas por dia. Bruno, eu trabalho com vendas online, com infoprodutos, que eu tenho uma página de venda, a pessoa clica lá a qualquer hora e a venda é realizada de forma automática. Aí eu posso deixar qualquer horário. Mas se eu tenho uma empresa física, eu quero que as pessoas me encontrem no meu horário de funcionamento. Porque se elas me ligarem, eu não vou atender, ela está fora do horário de estacionamento. Se clicar no site e for um site que precise direcionar a pessoa ao local, direcionar para um atendimento, eu não vou estar funcionando naquele horário. Então, a programação de anúncios é importante para você definir quais os horários e os dias em quais os seus anúncios vão aparecer. Muita atenção com isso. Vamos elevando o nível para que a gente não jogue dinheiro fora. O que eu tenho mais pena é quando os clientes gastam sua verba criando anúncios que não são mostrados para um público consumidor em potencial. Ele acaba pegando o dinheiro que ele tem e literalmente jogando fora, incinerando. Porque as pessoas que vão ver o anúncio não tem chance de compra, a chance é muito baixa, certo? E aí, rotação de anúncios, configurações de anúncio dinâmico de pesquisa, também a gente não precisa mexer em mais nada aqui, tá bom? Então a gente clica em próximo agora, então vamos avançar. E aqui sim, palavras-chave do anúncio, certo? Então aqui nós vamos definir as palavras-chave, tá? Alguma dica, se você tem um site, você pode colocar o endereço do seu site para que o Google dê algumas dicas de palavra-chave, tá? Ou então você pode inserir aqui o seu produto ou serviço, que o Google vai te ajudar também nessa escolha de palavras-chave. Isso aqui é de fundamental importância para que você também não queime verba. Porque não adianta você anunciar R$10 por dia e você querer anunciar para 3, 5 palavras-chave. Você vai estar dividindo a sua verba para um grande número de palavras-chave. Então eu vou anunciar para aquelas palavras-chave que me dão um ticket médio maior, do qual eu vendo um produto, né, com mais valor agregado, eu presto um serviço com mais valor agregado. Mas se eu colocar, por exemplo, advogado e dar um enter aqui, vamos ver o que é que ele dá de exemplo para a gente, tá, de palavras-chave. Então, receber sugestões de palavras-chave. Então, aqui tem advogado, que é uma palavra-chave genérica, eu não vou
te aconselhar a usar uma palavra-chave genérica, porque nem sempre você presta todos os serviços jurídicos, né? Na área do direito, às vezes você atua como advogado criminal, como advogado trabalhista, previdenciário. Então, você anunciar para advogado é um anúncio muito amplo, tá? E aprofundando mais, nem sempre quem pesquisa por advogado, ele quer contratar um advogado. Mas aí a gente vai aprofundar mais disso nas aulas quando a gente falar de segmentação de palavra-chave. Então, ó, direito condominial, advogado trabalhista. Se eu sou advogado trabalhista, pronto. Essa aqui já é uma palavra-chave fundamental. Tem alguma coisa que ele traga... Então, eu sou advogado trabalhista, tá? E aí vamos... Escritório de advocacia também é muito amplo. Advocacia trabalhista, tá? Vamos até pegar essa linha aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, ele me deu como dica aqui, ó, advogado trabalhista e advocacia trabalhista. Então, quem procura advogado trabalhista, provavelmente tem uma causa trabalhista. Quem procura advocacia trabalhista, será que ele está querendo contratar um advogado trabalhista? Ou ele está interessado em um livro de advocacia trabalhista, em um curso de advocacia trabalhista? Ou ele quer simplesmente entender como funciona a advocacia trabalhista? Então, cuidado quando vocês forem definir a palavra-chave. É o que eu digo sempre para os meus alunos. Menos é mais. Então, quem procura um advogado trabalhista, provavelmente ele quer sim contratar um advogado trabalhista. Quem pesquisa por advocacia trabalhista, nem sempre ele vai querer contratar um advogado trabalhista. Então, ele pode querer pesquisar sobre o termo, o que isso significa e tal. Então, qual a palavra-chave que eu deixaria aqui? Advogado trabalhista. Tá? Advogado trabalhista. É uma palavra-chave muito bom, mas assim, palavra-chave realmente é uma coisa complexa e ela é de fundamental importância porque ela é a intenção de busca do seu cliente. Então, é como o cliente procura no Google, como ele busca no Google um produto ou um serviço de interesse dele. É isso que eu tenho que entender, essa intenção de busca, para retratar isso na palavra-chave que eu vou trabalhar. Mas agora, como o objetivo é mostrar como você cria o seu primeiro anúncio, a gente não vai estar aprofundando nessa questão, tá? Definir a palavra-chave, agora eu venho para a área de criação do anúncio. E aí, basicamente, ele pode levar para um URL final. Então, vamos supor que você tem um site do seu escritório. Então, eu vou colocar o endereço do site, né? Então, vamos supor que o endereço do meu site é esse. Então, quando clicado, a pessoa vai ser direcionado para essa URL, né? E no meu site eu vou ter um formulário para que a pessoa possa deixar o seu contato e eu poder voltar, retornar esse contato com ela, ou um link de WhatsApp, tá? E aí eu vou precisar definir títulos, tá? Eu vou colocar aqui... E é importante você atentar para a quantidade de palavras, certo? Eu tenho que ter no título, no máximo, 30 caracteres. Então, escritório de advocacia. Aí eu vou colocar direito, advogado, advogado trabalhista, certo? Com mais de 10 anos de experiência. Tá bom? Então, ó, eu não estou focando aqui em criar títulos de alta conversão. Então, vai ter uma aula que a gente vai pesquisar. E o ideal, já vou dar uma dica aqui para você, vamos elevando o nível da aula. Então, eu vou procurar advogado trabalhista no Google. E aí eu vou analisar, tá, o anúncio dos meus concorrentes. Então, o que aparece em primeiro lugar, ele fala advogado, defesa trabalhista, advogado, direito do trabalho. Então, ele utiliza esses dois termos. E a descrição, advogados trabalhistas especializados em empresas, consulta online presencial, defesa em reclamação trabalhista, acordo de demissão. Veja que ele traz alguns dos serviços, né, prestados dentro dessa área do direito trabalhista. Segundo anúncio, ele fala advogado trabalhista, advogado em Vitória da Conquista,
tá? Então, assim, quando alguém pesquisa no Google, ele vai mostrar para o seu raio de atuação. Eu falei sobre a segmentação. Tem que ver se vale a pena ou não você colocar a cidade. Porque a maioria das pessoas já entendem, quando ela pesquisa no Google, o Google vai mostrar para elas, tá? Os anúncios próximos. Então, assim, vale a pena colocar a cidade, depende muito de sua estratégia. Então, advogado trabalhista. Veja que esses trazem advogado trabalhista, né? Falam a cidade. Advogado trabalhista online, você não trabalha de forma online, então não faz atendimento online, não coloca. Então aí você vai estudando os seus concorrentes, certo? Para ver como você vai criando. Então eu colocaria aqui advogado trabalhista, em vez de escritório de advocacia. Então vamos colocar advogado trabalhista, por exemplo, a seguir, né, a tendência dos outros. E aí alguns colocam as cidades, outros não, né? Então, você pode colocar, por exemplo, São Paulo, capital. Então, porque você só atende São Paulo, capital, né? Então, São Paulo, capital, 10 anos de experiência, que é uma prova social, por exemplo. Então, você vai criando o título. Inclusive, no meu curso, eu tenho uma aula que mostra como a gente utilizar as inteligências artificiais para ajudar a gente na criação dos títulos, né? Então, aqui é só para você entender como funciona. A gente vai avançar. A descrição pode ter até 90 caracteres. E aí eu posso me basear também, tá? Na descrição dos meus concorrentes. Então, por quê? Eu tenho que criar um anúncio que supere o anúncio do meu concorrente. Então, eu tenho que ter um anúncio atrativo para o meu usuário, para que ele leia os anúncios aqui e fale, pô, esse aqui é mais interessante para mim. Eu acho que esse, ele tem mais experiência, tal, mais credibilidade, eu vou conhecer esse aqui. Então, eu tenho que criar um anúncio que supere o anúncio dos meus concorrentes. E aí, na descrição, eu posso, por exemplo, colocar as especialidades, né? Então, eu trabalho com acordo de demissão. Então, eu vou deixar aqui acordo de demissão, reclamação trabalhista, consultoria online presencial, eu vou tirar, tá? Advogado trabalhista, eu já coloquei lá em cima. Então, eu vou colocando a descrição aqui, cria a descrição, a gente tem que ter 2 descrições. Eu vou colocar as 2 iguais aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? E aí, eu vou vendo como o anúncio vai ficar aqui, né? Então, advogado trabalhista, mais de 10 anos de experiência, São Paulo, capital. Veja que ele pode estar alterando o título. Às vezes ele pode trazer São Paulo, capital, antes de 10 anos de experiência. Ou então ele já pode mudar agora, advogado trabalhista antes de São Paulo, capital. Caso você queira fixar, né? De tal forma que eu quero que apareça primeiro advogado trabalhista. Então, eu vou clicar aqui e vou dizer que ela vai ser mostrada na posição 1 apenas. Mais de 10 anos de experiência, eu vou dizer que eu quero mostrar na posição 2. E São Paulo, capital, vai ser na posição 3. Então, eu fixei. Sempre o anúncio vai aparecer dessa forma. Advogado trabalhista primeiro, depois de 10 anos de experiência, depois São Paulo, capital. Então, é sempre dessa forma que o anúncio vai aparecer. Eu fixei. Se você não tiver interesse em fixar, desmarca, né? Então, aí vai depender muito de sua estratégia, tá bom? Então, vamos desmarcar aqui. A descrição, ele pede 2, tá bom? E a descrição, então tem aqui as 2 opções de descrição. Eu coloquei idêntico, ele não está aceitando. Vamos colocar outra descrição aqui para pagar. Inclusive, as descrições estão bem simples, viu? Os anúncios de advogado trabalhista... É o que eu digo, às vezes você paga uma empresa, paga um profissional de tráfego e ele não se preocupa com a qualidade do anúncio. Ele vai estar recebendo aquele valor mensal, atende vários advogados, segmentos diferentes e acaba nem se preocupando em produzir um anúncio de qualidade. Então aqui, ó, advogado de confiança. Sim, quem disse que esse advogado de confiança? Quem é que está falando? Advogado, confiabilidade e resultados. Então, assim, são anúncios, desculpe o termo aí, mas muito mal feitos. Poderiam ser muito mais trabalhados. Esse de cima aqui, não é à toa que esse aparece em primeiro lugar, ó, porque ele fala até dos serviços, ó, acordo de demissão, tá? Ele presta atendimento online, ele é especializado em empresas. Então, não é à toa que esse anúncio está em primeiro. Ele traz muito mais informação para os usuários do que esses outros aqui, tá bom? Então, escolhemos. E aqui, outra coisa interessante, ó, que eu tenho aqui algumas métricas, por exemplo, ó, eu tenho com um custo mensal de R$ 138, eu tenho a possibilidade de receber 47 cliques
semanais. Então, são 47 pessoas que tendem a clicar nesse anúncio por semana. É claro que isso é uma estimativa, tá? E com custo médio por clique de R$ 2,94. Então, imagine, com R$ 3,00 você conseguir fechar uma causa trabalhista que pode lhe dar aí centenas de reais de lucro. Então, vale muito a pena anunciar no Google. E se você não anuncia ainda, você tem que começar a anunciar hoje. E o que eu sempre digo para os meus clientes, nem sempre vale a pena você pagar uma empresa, pagar um gestor de tráfego, pagar alguém para estar fazendo os seus anúncios, porque às vezes as pessoas vão fazer isso aqui, ó, vai fazer anúncio porcaria, desculpa o termo, vai fazer anúncio porcaria, você vai estar gastando a sua verba, você vai estar pagando um profissional para fazer um anúncio porcaria, sendo que você, com poucas horas de estudo, poderia dedicar 1 hora por semana, você é muito mais conhecedor do seu público, alvo da sua persona, porque o que é a persona? São aquelas pessoas que têm uma maior probabilidade de comprar de você, de contratar o seu serviço. Você é muito mais conhecedor, às vezes, do seu público do que alguns que se dizem especialistas, que não vão fazer nem uma análise de persona do seu negócio. Então, vale a pena você dedicar 1 hora por dia, você pode estar se dedicando aí para poder fazer os seus anúncios, que é o que vai gerar receita para a sua empresa, é o que vai trazer novos clientes, é o que vai trazer caixa para o seu negócio, tá certo? Então, tem algumas informações aqui, logotipo, né, que é mais quando a gente trabalha com rede de display, então não é necessário agora. Site link já é um pouco mais aprofundado, é aquelas outras informações que nós vimos aqui, ó, pagamento facilitado, entre em contato, são extensões de site link, que também não é necessário você utilizar agora, tá? Frases de chamariz, existem outros recursos mais avançados que você pode aprender com o tempo. Mas o que eu quero hoje, através desse tutorial, é que você saia daqui sabendo criar o seu primeiro anúncio. Nem que seja o seu anúncio básico, você coloca uma verba pequena, R$ 5,00 por dia, R$ 3,00 por dia, para você ir aprendendo, ir aperfeiçoando e realmente levar isso aqui a sério, porque isso aqui pode mudar o nível do jogo do seu negócio. Isso aqui pode aumentar o faturamento do seu negócio, pode levar a um crescimento exponencial do seu negócio. Então, por que não se dedicar a uma ferramenta que pode trazer novos clientes todos os dias para o seu negócio, tá? Então, vou clicar em próximo. E aí ele vai dizer o orçamento diário, né? E o recomendado, ele recomenda R$ 27,00 por dia, né? E aqui apareceu um anúncio aqui de autenticação, mas aqui é uma conta, são contas que a gente usa de teste, né? Então ele com R$ 27,00, né, por dia, tem uma média de alcance mensal de 47 cliques semanais, né, com custo de aproximadamente R$ 2,94, aquele que eu havia comentado, com custo mensal de R$ 138,00. Então, com R$ 138,00, você pode receber 47 cliques por semana. E se você tiver uma conversão boa desses clientes, quanto isso não vai te dar de lucro? Então, assim, é muito barato anunciar, vale muito a pena. E a maioria dos seus concorrentes não anunciam. Mas você pode clicar em definir um orçamento personalizado, e aí você pode gastar um pouco menos, se você quiser. Vamos supor que você só queira gastar R$ 10,00 por dia. Vai aprovar? Vai, né? Então, provavelmente você vai receber menos cliques, né? Ou você pode gastar mais também, você quer gastar, sei lá, R$ 50,00 por dia. Então, aqui vai te dar uma métrica, né, mais ou menos, uma métrica aproximada de quantos cliques. Mas vamos colocar que você quer gastar R$ 10,00, você está começando agora, você está estudando, você quer aprender, então você vai gastar R$ 10,00 por dia. Daria aí 30 dias R$ 300, né, um valor irrisório para você começar a aumentar o nível de engajamento online do seu negócio. E basta clicar em próximo agora. Pronto. Chegamos agora na parte do resumo da campanha. Tá? Então, você pode verificar as informações. Estando tudo de acordo, basta clicar em publicar campanha. Pronto. O seu anúncio foi criado. Ele vai passar por uma aprovação, para ver se não infringe nenhuma regra, né, do Google, e sendo aprovado, o seu anúncio será publicado. É claro, pode ser que ele não apareça de imediato. Lembra que existem alguns critérios, algumas regras para que o seu anúncio seja mostrado, como a disputa do leilão, a qualidade do seu anúncio. Então, a gente precisa melhorar o índice de qualidade. Mas, de qualquer forma, com esse tutorial básico e rápido, você vai conseguir colocar a sua primeira campanha no ar.
Depois eu vou trazer mais conteúdo para que a gente possa ir aprofundando e otimizando essa campanha para que você tenha o melhor resultado possível e que você consiga sempre estar na primeira página do Google na frente dos seus concorrentes. Transmita esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, que eu sei que é de fundamental importância. A maioria dos negócios brasileiros não anunciam na rede de pesquisa do Google. Geralmente, grandes empresas é quem utiliza o potencial dos anúncios da rede de pesquisa. E com esse conteúdo, com esse conhecimento que você adquiriu hoje, você vai se diferenciar e sair na frente da grande maioria dos seus concorrentes. Então, curta, compartilhe esse conteúdo e fique atento para novas atualizações, para novos conteúdos que a gente vai trazer para estar sempre aprimorando o seu anúncio e você consiga sempre crescer no digital, consiga utilizar as redes sociais para o crescimento do seu negócio.